Olá, voltei, como eu havia prometido, para continuar a falar da depressão. Geralmente se acredita que é simples o diagnóstico de uma depressão, mas não é, é engano. É muito complexa, é uma doença muito complexa que ainda apresenta alguns desafios que ainda não foram decifrados, apesar da longa, como é que se diz, do bom desenvolvimento que já teve, né? Da longa estrada que se vem percorrendo com a prática, né, na clínica dessa doença, né? Muitos casos, muito estudo de casos, mas apesar disso ainda apresenta alguns desafios se diagnosticar com precisão uma depressão. E nesse processo, né, onde examinamos assim, existe um espectro de cores, de humores, que vão assim da depressão mais profunda para mais branda, né? De uma forma degradê até chegar à euforia, o espectro de cores dos humores, né? Então, a primeira depressão da qual eu vou tratar é a depressão clássica, a depressão mais comum, ou seja, que também é chamada de transtorno maior, né? A depressão clínica. Essa depressão, ela parte daquelas quatro disfunções das quais eu já falei, daquelas características, né, daquilo tudo com a mudança extrema de humor, né, que no mínimo tem que durar 2 semanas, o sentimento de pesar, o sentimento de tristeza inexplicável, né, o pessimismo obsessivo, né? O distanciamento das coisas que deixam a pessoa feliz, né? A pessoa vai se isolando cada vez mais nesse mundo de tristeza. E muitos daqueles, né, que eu já falei, inclusive dos sintomas, muitos daqueles sintomas estão presentes na depressão clássica, que é essa depressão mais conhecida, mais comum, mais comum porque acontece com muita gente, né? Com muita gente. E como ela ocorre? Geralmente ela acontece através de um processo desencadeador, ou seja, de algum estresse, né? Uma situação muito estressante, também de grandes perdas, né? E a pessoa vai mergulhando naquela tristeza e vai, né, trazendo aquela disfunção toda, né, a disfunção do comportamento, né, das quais eu já falei. E tem todas aquelas características, né, essa depressão clínica. E ela ocorre geralmente na faixa etária de 25 anos a 44 e geralmente os pacientes são mulheres. As mulheres sofrem muito mais disso, né? E essa depressão, ela pode acontecer quantas vezes na vida? Ela pode acontecer apenas uma vez, né? São esses desafios assim que ainda não se sabe ter uma explicação mais precisa. Ela pode acontecer apenas uma vez, como ela pode acontecer várias vezes. E cada vez que ela reincidir, quando ela acontece uma vez, a primeira vez, ela tem possibilidade de 50%, né, a chance dela voltar a acontecer. E se ela acontecer, ela já vai ter, da próxima vez, 75% de chance de voltar a acontecer. E assim sucessivamente, né? Então,
a pessoa tem que se cuidar, né? A pessoa tem que tratar, que é para não acontecer a reincidência. Agora falaremos, né? Vamos ver sobre a depressão psicótica. O que é propriamente a depressão psicótica? É a mesma depressão, só com associação de delírios e alucinações, ou apenas delírios, somando-se a todos aqueles sintomas da depressão clínica, ou também pode vir junto o delírio e a alucinação. E quando isso ocorre, essa depressão ela se torna grave. Ela se torna grave por quê? Porque quando tudo que vem associado com psicose, ela assume uma forma mais grave, né? Porque numa crise dessa de delírio e alucinação, a pessoa pode correr sério risco de atentar contra a vida. Então, quando é uma depressão psicótica, existem muitas possibilidades de internação. Por quê? Porque a pessoa tem que ser vigiada. Ela não pode ficar sem a vigilância por causa desses riscos. Então, da próxima vez, eu falarei de outros 2 tipos. Tem muita coisa ainda para a gente falar. E eu falarei mais 2 tipos de depressão. Espero ter ajudado. Muito obrigada.